Olá, turma do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, curtindo bastante a família e estudando bastante. Pessoal, antes de começar a nossa aula, eu quero que vocês não se esqueçam de pegar a apostila de vocês, a sua apostila, pega a sua apostila, coloca do ladinho enquanto você está ouvindo essa aula. Por quê? Eu vou fazer a atividade que está na apostila, falando as páginas, explicando o conteúdo, junto com vocês. Então, no momento que você está ouvindo essa aula, pegue a sua apostila, coloca do lado e não se esqueça de fazer a tarefa junto comigo. Nós vamos fazer juntos, beleza? Não se esqueça. Não pegou a apostila ainda? Dá um pause aqui na aula, vai lá e pega a sua apostila, lápis e borracha e vamos começar a aula, tá bom? Depois que você pegou a sua apostila, lápis, borracha, para nós fazermos a tarefa juntos, eu e você nós vamos fazer junto a tarefa para você não ficar perdido e para você me entregar essa tarefa feita no prazo, você precisa da sua apostila. Não se esqueça de estar com a sua apostila. Para iniciarmos, vamos lá na página 406. Então, vocês pegam na página 406 na apostila de vocês, tá bom? Debates historiográficos. Pessoal, nessa página está explicando o que é historiografia. E o que é historiografia? É a escrita da história, ou seja, as produções e escritas feitas pelos historiadores. A historiografia é importante para o trabalho do historiador, para analisar aquilo que já foi escrito sobre um acontecimento, tá bom? Diferentes interpretações, ainda na página 406. Diferentes interpretações históricas. Olha só, os historiadores, eles podem ter interpretações diferentes de um mesmo documento. Seja foto, seja livro, seja um outro tipo de fonte histórica. Então, cada historiador tem a sua própria interpretação, o seu próprio entendimento. Por exemplo, os historiadores podem fazer uma pergunta sobre um livro. Quando foi escrito? Quem escreveu esse livro? E por que foi escrito esse livro? Então, são perguntas que o historiador faz para a sua fonte. Que fonte é essa? Um livro, pode ser uma foto, pode ser um filme, pode ser uma música, como vocês já aprenderam nas aulas anteriores. Agora vamos lá na página 407. Nessa página está explicando que a história do Brasil, lá no século XVI, pouco tempo depois da chegada dos portugueses, houve um acontecimento interpretado de maneira diferente. Que acontecimento é esse? A chegada dos portugueses, antes da chegada dos, um pouco tempo depois da chegada dos portugueses, tá bom? Um alemão chamado de Hans Staden esteve aqui no Brasil. E dessa experiência que ele teve aqui no Brasil, ele escreveu um livro que com o nome desse livro é Duas Viagens ao Brasil. Nesse livro ele conta que foi capturado pelos indígenas, os índios Tupinambá. Ele diz também que esses indígenas, eles praticavam antropofagia. E o que é essa antropofagia? É um ritual que os indígenas faziam de comer a carne humana daqueles que eram prisioneiros. Então, se chegasse lá um desconhecido, eles colocavam na prisão e comiam a carne desse prisioneiro, a carne humana mesmo. Então, antropofagia é comer carne humana. Muitos historiadores usaram esse livro escrito pelo Hans Staden para ler e concluir que os indígenas realmente se alimentavam de carne humana, tá bom? Mas alguns historiadores fizeram uma pergunta: como que ele sobreviveu para escrever esse livro, sendo que os indígenas eles capturavam gente desconhecida e ainda por cima comia essa carne humana? Como que ele conseguiu sobreviver e ainda escrever esse livro? Tem um trecho que o professor Renato da Silva fala sobre o assunto. Ele diz
que lá na apostila de vocês tem um trechinho ali desse professor que fala sobre esse assunto. Ele diz que o Hans Staden, esse que foi lá na aldeia e falou que os indígenas comem carne humana, ele falou que ele mentiu, não foi realmente o que aconteceu. Segundo esse professor Renato, Hans Staden estava querendo fazer, tentando ficar famoso para conseguir chamar atenção, e não realmente o que foi o que aconteceu. Hans Staden foi muito bem acolhido, muito bem tratado naquela aldeia indígena. Tá bom? Então, esse professor Renato fala que não foi como Hans Staden falou que aconteceu daquele jeito. Podemos perceber que o historiador pode buscar informações em mais de uma fonte, buscar num livro, fotos, documentos, para ajudar na busca dessas informações que o historiador está querendo encontrar. Quando o historiador está escrevendo sobre algum assunto, ele precisa ter muito cuidado para não interpretar os fatos do passado com o entendimento da atualidade. Isso significa que os historiadores devem entender como as pessoas de determinada época compreendiam o mundo no qual viviam, com base nos conhecimentos e nas tecnologias de que eles tinham. O correto é compreender que o contexto das épocas passadas sem julgar o passado como atrasado. Se o historiador não toma esse cuidado, comete algo chamado de anacronismo. Lembrem dessa palavra, anacronismo. E o que significa essa palavra que eu nunca ouvi falar, professor? O que significa? Anacronismo significa atribuir a um período ideias e sentimentos que são de outra época. Agora vamos lá na página 408 e está lá, pratique, para nós fazermos a tarefa juntos. Vamos fazer essa tarefa juntos. Número 2. Explique com suas palavras como um fato histórico pode gerar diferentes interpretações. Como que eu vou responder essa pergunta, professora? Eu vou dar pistas para você completar, para você responder aí na sua apostila. Pegou o papel, pegou a apostila, pegou o lápis e a borracha do ladinho, então vamos para a resposta agora. Olha só, para ajudar na sua resposta. Pode escrever. Pode gerar diferentes interpretações por causa das diferentes fontes e das diferentes análises feitas pelos historiadores. Essa é a resposta que você vai ter que completar aí na sua apostila, tá bom? Depois que você já fez a sua apostila, você deu um pause aqui na sua aula, você vai continuar agora ouvindo a sua atividade. Agora nós vamos para número 3. Vocês vão ter que ler essa frase, tem uma frase aí na apostila de vocês, na pergunta, e responder as questões A e B. A frase é a seguinte: o historiador não deve julgar o passado como atrasado, mas sim compreendê-lo como um tempo com valores diferentes dos atuais. Letra A. O que você vai ter que fazer na letra A? Como se chama esse processo de julgar o passado por meio dos valores atuais? Esse processo se chama anacronismo. Podem escrever aí na apostila de vocês, tá bom? Esse processo se chama anacronismo, que eu já expliquei para vocês. Letra B. Vocês vão ter que escrever um exemplo de anacronismo. Eu vou dar 2 exemplos aqui para vocês de anacronismo. Vocês vão escolher um e escrever na apostila de vocês. O primeiro exemplo de anacronismo é o seguinte: considerar que os Jogos Olímpicos da Grécia Antiga como atrasados. Primeiro exemplo. Segundo exemplo agora. Um filme do período medieval, mostrando na cena do filme um computador. Outro tipo de anacronismo. Então eu dei 2 exemplos aqui para vocês colocarem na resposta B, tá bom? Então agora é só vocês fazerem, escreverem, completar a apostila e me enviar. Lembrando, essa atividade eu quero que vocês façam junto comigo,
tá bom? Enquanto vocês estão ouvindo essa aula, vocês vão completando a apostila de vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Bons estudos, pessoal! Tchau, tchau!